Olá, meus amores, estamos aí de volta e na aula de hoje nós vamos trabalhar um conteúdo muito fácil, certo? Ele é chamado de Simple Future. Observe, o Simple Future ele vai estar relacionado a ações do futuro, certo, pessoal? Então, o que acontece? Quando a gente vai pensar em futuro, nós temos alguns tipos de futuro na língua inglesa. O futuro simples, que é o Simple Future Tense, que é o da aula de hoje, ele é o mais fácil. Ele é o futuro que a gente vai perceber que ele vai estar relacionado a planos, certo? Então, o seu uso vai estar diretamente relacionado a planos. Como assim, professor? Vamos entender. Planos são ações futuro, né? De futuro, é claro. Só que esse futuro, ele é um futuro mais distante, ou seja, é um plano bem para frente, ou um plano que eu não tenho certeza que ele vai ser concretizado. Por exemplo, se eu digo na frase I will work tomorrow, I will work tomorrow, eu estou dizendo que eu trabalharei amanhã, certo? É o plano que eu tenho. Só que você percebe o seguinte, essa ação eu não tenho 100% de certeza nela. Então, a ação do futuro, ela está diretamente relacionada a planos, certo? Ou planos distantes, né? Uma projeção mais distante de futuro, ou aquela ação que eu não tenho a certeza que ela vai ser concretizada, tá bom? Outro exemplo, Mary will pass in the test. Mary, ela passará na prova, ela terá êxito no teste. Então, ela é o que pode acontecer, né? Ela passará. Só que a gente não tem certeza dessa ação ou esse ato de passar é uma projeção de um futuro mais distante, tá bom? Mas, fora isso, né? O uso, professor, como é que eu faço? Como é que eu utilizo o futuro na língua inglesa, o Simple Future? Gente, é muito fácil. O Simple Future, ele vai ser usado, o seu processo de formação estrutural vai estar ligado ao auxiliar will. Cuidado, não é o will, é will, tá certo? A pronúncia para o auxiliar do Simple Future é will. Ou seja, para que a gente venha formar um tempo verbal Simple Future, nós vamos precisar fazer o uso do auxiliar will e o verbo normal. É por isso que eu digo que ele é um tempo verbal muito fácil. Observe, pessoal, o que foi que eu fiz para construir essas duas frases que eu usei como exemplo para mostrar a vocês o uso. Observe o primeiro verbo, to work. O que é que eu fiz? Eu retiro to, sempre a gente vem fazendo isso, a gente já está bem atualizado com isso. A gente sempre retira o to da frase e fiz o que? O acréscimo do will, ou seja, o auxiliar. O que é que acontece? Quando eu junto o will com o verbo principal, eu ponho esse verbo no futuro. Se o verbo era trabalhar no infinitivo, vai ficar o que? Eu trabalharei. Ou seja, o will, ele tem esse poder de colocar o verbo no futuro, tá bom? Olha o segundo exemplo, to pass, passar. Mary will pass, Mary passará na prova, no teste. Então ele põe o verbo principal no futuro. Vamos ver, observe o quanto é fácil esse tempo verbal. Olha só, vamos começar vendo as estruturas verbais, e a primeira estrutura, a afirmativa, né? Na forma afirmativa, na estrutura afirmativa, como é que ela é composta? Eu vou usar o sujeito, vou usar o auxiliar will, que é o auxiliar formador do futuro simples, e o verbo normal com o complemento. Então observe, professor, uma dica, gente, é muito simples, você coloca o will, verbo normal, pronto, já está
já foi construído a estrutura verbal do Simple Future Tense. Veja o exemplo, ó. I will drive next month. Ó, to drive. O que foi que aconteceu? Pegamos o verbo to drive, que é o verbo dirigir, e fizemos o acréscimo do will. Ó. I will drive. Eu dirigirei próximo mês. Então, é uma projeção para um futuro distante. Então, é isso que o auxiliar will faz com o meu verbo. Isso na língua inglesa, tá bom? Olha outro exemplo. She will drive next month. Ó, mudei apenas o sujeito. Por que eu fiz essa mudança de sujeito? Observem, pessoal, que independentemente de quem seja o sujeito, ou seja, tanto faz ser primeira, segunda ou terceira pessoa, o que acontece? O meu verbo principal ele não sofrerá modificação. Sempre eu terei o verbo normal, tá bom? Aqui eu ponho esse asteriscozinho para que você entenda a contração. Qual seria a contração do auxiliar will? Seria apóstrofo LL. Então fica a frase, se eu tivesse uma frase, por exemplo, I will write the letters, eu escreverei as cartas. Trazendo essa frase para a forma contraída, ela ficaria I write the letters, tá bom? Então é a forma contraída do auxiliar will, beleza? Muito simples, muito fácil. Ó, o que acontece sempre o macete em aulas relacionadas a tempos verbais é você entender a estrutura verbal. Se vocês entendem, se vocês dominam a estrutura verbal, que é essa parte que eu ponho lá em cima, ó, a estrutura afirmativa, sujeito mais auxiliar, mais verbo normal, mais complemento, você não erra. Você não erra as questões relacionadas ao tipo de tempo verbal que estejamos nos relacionando na questão e tal, na fala. Então, o macete principal, o bizu, é você aprender essas estruturas verbais, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima estrutura é a estrutura da negativa. O que acontece? Na forma negativa, olha só, a gente só vai ter diferente a partícula de negação. Ó, nós teremos sujeito, will, que é o auxiliar, partícula not, que é a partícula de negação, verbo principal normal e o complemento. Observe, gente, o verbo é sempre normal, então é um tempo verbal muito fácil. Na verdade, eu considero ele o tempo verbal mais fácil da língua inglesa, porque não tem muito que a gente ir atrás. É usar o eu, o verbo normal e pronto. Olha só, para negar, a diferença da negativa para a afirmativa é apenas a presença da partícula de negação. Nada. Professor, onde é que eu ponho a partícula de negação? Entre os dois verbos, entre o auxiliar e o verbo principal. Ele vai ficar no meio, tá bom? I will not drive next month. She will not drive next month. Então, só é a diferença da negativa para a afirmativa, a presença da partícula de negação. Professor, tem a forma contraída? Sim, tem a forma contraída. A contração dele de will not é want, tá bom? Então, ao invés de você colocar a full form, que é a forma normal, você pode estar usando a contracted form, que é o want, tá? Por fim, temos a forma interrogativa. Olha só, a gente já vem trabalhando há alguns meses e você deve entender o seguinte: para interrogar, às vezes eu me deparo com alguns questionamentos. Poxa, professor, como é que eu identifico se a frase ela é afirmativa, negativa ou interrogativa? Principalmente em questões objetivas, quando eu deixo a atividade, alguns alunos me procuram e eu vou dar mais uma dica para vocês. Como é que você vai identificar se aquela frase ela é afirmativa, negativa ou interrogativa? Primeiro, vamos pegar a interrogativa. Se a frase ela é interrogativa, tem por obrigação ter o ponto de interrogação. Então você vai lá no final da frase, você olha, não tem ponto de interrogação, a frase não é interrogativa. Para que a frase seja interrogativa, é crucial que tenhamos o ponto de interrogação no final. Outro ponto, se uma frase ela é interrogativa, além dela ter o ponto de interrogação no final,
ela tem que se iniciar com o auxiliar. Ou seja, na interrogativa o auxiliar vem antes do sujeito, ok? De outra maneira, a forma interrogativa ela não pode aparecer na frase, tá bom? Vamos para a negativa. A forma negativa ela necessita da partícula de negação. Não teve a partícula de negação, pronto, ela não é uma frase negativa, tá bom? Então, professor, e a afirmativa? É aquela que tem a ausência do ponto de interrogação, do auxiliar no início da frase ou da partícula de negação, que é o not, tá bom? Então é importante que você saiba disso, tá bom? Então vamos lá. Para fechar, a estrutura da interrogativa é muito fácil, ó. Nós temos aí o eu, que é o auxiliar do tempo verbal, sujeito, verbo normal, complemento e ponto de interrogação. Então daí a importância, muitas vezes os alunos questionam, professor, mas só por conta do ponto a frase ela está inadequada? Sim, eu não posso ter uma frase interrogativa sem o ponto, sem o ponto de interrogação. Isso não, tá bom? Vamos aprender a pontuar direitinho. Não é uma coisa do outro mundo, é fácil da gente trabalhar com isso. Então vamos lá. Olha só como é que funciona. Essa frase está na interrogativa. O que é que nós fizemos, pessoal? A gente fez apenas a inversão. O verbo auxiliar foi para o lugar do sujeito, com ponto de interrogação no final. Apenas isso. Observe. Will I drive next month? Will I drive next month? Eu dirigirei próximo mês. Pergunta, questionamento. Outro exemplo. Will she drive next month? Mesmo verbo, a mesma frase, o mesmo sujeito. O que é que aconteceu? Nós fizemos apenas a inversão. Então, olha, meus amores, prestem atenção. Dica que eu dou para vocês, que você não vai errar. Principalmente quando você estiver respondendo as atividades, você pega essa estrutura e compara. Você busca essas estruturas verbais que eu dei, são 3, afirmativa, negativa e interrogativa. Você vai buscar a frase que comporta a estrutura verbal que eu estou te dando. Então, se a frase tiver essa estrutura verbal, a sentença estará correta, tá bom? Então, tá aqui finalizado, tá? Esse é o tempo verbal Simple Future, tem um tempo verbal muito fácil, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar, pode questionar que eu vou tirar as dúvidas e tal, tá? E até uma próxima aula, um grande abraço, fiquem com Deus.